Aleluia! Estaremos em conexão com a Despertar Comercial. Amado mestre, Tá ligado? do que clama no deserto. Vai o caminho do Senhor. Tem responsabilidade. A igreja salvação de todas as nações. Com a apóstolo Marcelino Mário Bento. Igreja salvação de todas as nações. Igreja salvação de todas as nações. Quero ser Renovando votos de uma boa tarde para si, caro ouvinte. Está no ar o programa Voz Clama no Deserto. Programa este que tem a responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja esta que está localizada no Distrito Urbano do Benfica, bairro que fica na Rua 149. Pastor Isumoro, boa tarde. Muito boa tarde, Pastor Paulo. Muito boa tarde. Hoje também seremos brindados, na verdade, com a presença amiga do nosso líder, pai espiritual, apóstolo Marcelino Mário Bento, líder e fundador da Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça, e que, por sinal, o temos do outro lado, a quem saudamos. Muita paz, amado mestre. Paz de Jesus Cristo, Shalom, Adonai, todo mundo aí na Rádio Despertar, na Comercial e no programa A Voz do que Clama no Deserto, Sol da Justiça, que começou a raiar. Também estamos conectados aqui em uma live em direto no Facebook, onde centenas e milhares vão entrando. Que Deus vos abençoe, os pastores. Temos 30 minutos e vamos poder aproveitá-los por enquanto é dia. Precisamos de trabalhar, porque vem a noite que ninguém poderá trabalhar. E o Pai também está a trabalhar até no sábado. E todos os dias e noites o Pai está a trabalhar. E nós também estamos a trabalhar porque queremos que, antes que a noite venha, a gente encha os tabernáculos eternos com muito trigo. Mas sabe, Paulão e aí o Mauro, eu vejo aqui uma atitude de Jesus Cristo que nunca foi compreendida por muitos e precisaram se calar e fingir que não viram, fingir que não viram, mas que eles tenham visto como Jesus entrou no templo e com a vara jogou fora todos aqueles que tinham transformado a casa de Deus, o templo de Salomão, o templo de Jesus Cristo, a casa do Espírito Santo naquela altura, que era Jesus de Nazaré, hoje é o corpo humano, como casa de negócio, de vendas, como comércio, como mercado, supermercado, hipermercado, tudo isso aí, qualquer nome que se possa chamar nos nossos dias ou então na atualidade. Jesus tomou uma vara, expulsou os comerciantes. Lá estavam os vendedores das pombas, lá estavam os vendedores das ovelhas, sei lá, cabritos, bois. Lá estavam também os cambiadores, ou então os que trocavam a moeda. Tinham transformado a casa de Deus como uma quingila, ou então como uma casa, não sei, de câmbio aqui em Luanda, chamava um banco, sei lá, comércio, supermercado. Então se vendia esse tipo de negócio, se vendia dinheiro, que é troca, se vendia os animais e se vendia pombas, que eram usadas mesmo lá no templo para sacrificar a Deus. E veja só, e havia a justificação desses pecadores, como que aqueles instrumentos, então os meios que se vendia lá, era mesmo para lá. Então as pessoas compravam as pombas para sacrificarem a Deus, lá mesmo dentro da casa de Deus, assim como ovelhas. Os estrangeiros, judeus que vinham de outras nações com outras moedas, trocavam seus valores aí mesmo no templo para poderem comprar quer ovelhas como pombas. Quiçá trazer os seus dízimos na casa de Deus. Sabe, para eles, os judeus, era um ato normal.
assim como também Saul pensou que era um ato normal desobedecer a Deus, fazer contrário ao mandamento de Deus para poder agradar a Deus. Não. O que Salomão fez? Foi proibido a não fazer nada, não sacrificar e não trazer nada vivo, quer humanos como animais daquele povo, e que tinha que matar tudo. Mas ele trouxe o interdito, escolheu das boas ovelhas e boas cabras e vacas gordas, e trouxe, e quando Samuel lhe inquiriu, lhe perguntou por que você fizesse isso, trazendo aquilo que Deus proibiu e tal, não sei o que. Não, o povo trouxe para o Senhor. Ouviu? E olha o que Samuel falou a Saul. Porventura Deus tem prazer em lhe obedecer ou então ele sacrificar? Como é que é? É sacrificar ou obedecer? Sacrificar na desobediência é fazer sacrifício aos diabos. Desobedecer a Deus para fazer a obra de Deus é inútil. É isso que Saul estava a querer dizer. Deus tem prazer na obediência e não no sacrifício. Deus não estava a proibir o sacrifício. Estava a dizer a Saul que você devia fazer o que Deus te mandou e não você inventar para você fazer a tua vontade em nome de Deus. É isso que está acontecendo na terra. E não estou a vos contar a história quero de Jesus Cristo, nem tampouco de Saul. Mas estou a vos falar do zelo. Assim como ontem, aleluia, sempre houve zelo. Zelo nas coisas de Deus, zelo na palavra de Deus, zelo na glória de Deus, zelo na casa de Deus. Hoje o mesmo Deus não mudou, ele exige isso. Estou a ver, Jesus, por causa do zelo, expulsou os comerciantes da casa de Deus e ele disse, tirai daqui este, não façais a casa do meu pai casa de vendas. Vós transformaste a casa do meu pai como cove de ladrões salteadores, quando está escrito que todas as nações poderiam chamar esta casa, este lugar, como casa de oração. Ok? E depois lá embaixo diz, o zelo pela tua casa me consumiu. E por causa dessa atitude, porque eles lhe perguntaram, que sinal você fazes para que você nos mostre, para que você fazes essas coisas? Qual é o sinal que tu nos mostres? Jesus disse, derribem esse templo. Em um dia, em 3 dias eu levantarei. E foi a causa da morte. Sim, o testemunho que foi dado naquele dia foi esse, no dia da sentença. Eu ouvi que ele poderia derrubar esse templo e em 3 dias poderia levantá-lo. E apareceram mais de uma testemunha, confirmaram a demanda e assim Jesus foi levado até a morte. E Davi já teria profetizado a causa da morte de Jesus Cristo. O zelo pela tua casa me consumiu. Mas o que é isso, zelo? O cuidado. As pessoas não têm zelo na casa de Deus. E hoje a casa de Deus é o quê? É aquelas 4 paredes que você chama de igreja? Não. É o teu corpo. Hoje a casa de Deus é o corpo, o templo do Espírito Santo. E quando é que nós temos zelo pelo templo do Espírito Santo? Quando andamos em santidade. Quando não andamos no pecado, então temos o zelo da casa de Deus. Mas quando nós transgredimos o mandamento, que é o pecado, então nós estamos a fazer da casa de Deus de cove de ladrões e salteadores, que são demônios. Os demônios se apossam no corpo das pessoas por causa dos pecados. E hoje, esses que estão a brincar do Evangelho, a mesma coisa que Jesus fez no templo é o que ele já começou a fazer. Por isso você está a ver falência na religião cristã no mundo inteiro. Desde a mãe até as suas filhas estão em falência. Por quê? O dono entrou na casa dele, no seu reino, e está a expulsar todos os comerciantes, todos os vendedores, todos os negociantes, todos os brincalhões, todos os mentirosos, todos os hipócritas, todos que tenham brincado com a sua palavra, e está a expulsá-los da sua casa, está a expulsá-los derribando as suas mesas, isto é, dos comerciantes cambistas que fazem da igreja como um banco, como um comércio, como um negócio, expulsando todos eles para fora e dizendo, tirai daqui estes, não façais o meu reino como o reino do diabo, de confusão, como o reino dos negócios, comércio, hipermercado. Glória ao Rei Jesus. Já começou a obra. Sabe, o que Jesus fez é aquilo que João Batista falou. Eis que ele está com a pá na sua mão e já vai começar a limpar a sua era e vai começar a juntar o trigo nos celeiros e também vai queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar. É isso que Jesus fez ontem,
simbolicamente para representar o que ele faria na sua casa espiritual, que é o seu reino, expulsando todos aqueles que estão a brincar nos altares, todos aqueles que estão a fazer brincadeiras com a sua palavra, todos aqueles que estão a negociar com a sua palavra, todos aqueles que estão, sim, que fizeram da palavra de Deus como comércio, pois o apóstolo Paulo já teria advertido antes que nos últimos dias apareceriam esses pregadores que fariam do povo como um negócio e usariam a palavra de Deus como um produto para vender ao povo. Não sei se a palavra é o produto ou o povo, parece que os dois são produto, vendem o povo, vendem a palavra de Deus, vendem louvores, vendem unção, vendem tudo, eles vendem. E agora chegou a hora de serem expulsos. 2000 anos passaram, a hora chegou em que Jesus entra na sua casa para expulsar todos os comerciantes e negociantes que estão a fazer brincadeira. Não se esqueçam que quando a palha for ajuntada é para ser queimada, não é para ser conservada. Só se conservará os trigos. Os trigos serão conservados nos celeiros, mas a palha, não estou a dizer que será, já começou a ser queimada com fogo que nunca vai se apagar. Controlem o que está acontecendo na terra. Vocês não estão a ver muitos chamados ministros do evangelho a morrerem, outros estão doentes, outros estão a ser julgados, condenados. É incrível, outros doentes, outros morrendo, outros estão a se suicidar. É isso que está a ver acontecer na terra, falência. Os famosos no evangelho se tornaram o próprio opróbrio, escondidos, doentes, deprimidos, porque chegou a hora do julgamento. Pois está escrito que o julgamento de Deus começa na sua casa. Na sua casa. Começa com os que estão no altar, os que estão nos lugares cimeiros. Começa a limpar a minha casa. Depois desce para o átrio. Depois desce, sai fora e entra nas ruas de Jerusalém. Mata todos os pecadores, aqueles que não têm zelo pela casa de Deus. Digam amém. Glória a Deus, louvado seja Deus, amém, amado mestre. Então acabamos assim de ouvir uma breve exortação. Convidamos a todos os ouvintes para que coloquem suas mãos no lugar da enfermidade e pensem essa pessoa que na verdade está a interceder por ela ou por ele. Com certeza o mestre fará a oração generalizada. Amado mestre, o tempo Em nome de Jesus Cristo, todos que estão conectados comigo pela fé, os doentes sejam curados e aquele a quem você está a interceder, vai. Ele também já recebeu a cura. Porta, abre-te, bênção, chegue até essa pessoa, pois para isso Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo e para vos abençoar com todas as suas bênçãos espirituais. Digam amém. Deus abençoe os pastores. Estamos juntos segunda-feira. Glória a Deus. Então, pastor Esmoro, breves. Quando eu chorar, 30 minutos para uma audiência como esta, infelizmente, são como se fosse 3 minutos passaram em um programa de muito barulho. Estás a ver aqueles programas de só se faz lá barulho? Como uma discussão dos falsos profetas, o debate dos falsos profetas. 30 minutos seria como se fosse 3 horas para eles. Zulmiro, Miguel, já acompanhaste um debate aí dos barulhentos que discutem a Bíblia? Os falsos profetas. No Fly. No podcast. Não sei se aonde, mais nos milhões. Podcast dos milhões. Não sei se eu ganho. Debate na Zimbo. 30 minutos para eles são 3 horas de confusão. É onde se atiram os telefones. Aleluia! E nós aqui, 30 minutos, parece 3 minutos. Bendito seja o nome do Senhor. Infelizmente. Digo infelizmente porque o programa terminou. Vocês ainda queriam ouvir as maravilhas do céu. Vos cuidou bem, né? Povo da terra. Está consumado. Terminamos mais uma labuta. Quem é que está doente aí? Põe a mão no lugar de enfermidade.
Olha só, quando você tocar com a tua mão onde está doer, onde tem doença, a doença vai fugir. Faça isso. Não, você não entendeu. Toca com a tua mão direta aonde tens uma doença, uma dor, uma enfermidade. Quando você tocar, é fogo que você vai colocar na doença. E a doença vai ser destruída. 1, 2, 3, faça isso. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Quem é que colocou a sua mão onde estava doer, estava doente e recebeu cura na hora? Quem? Quem que logo que tocou, a doença sumiu. A dor fugiu. Te conto o teu testemunho agora. Quem é que colocou a mão na doença, a doença desapareceu. Não, conta mesmo, não é para dizer somente já era. Tem muita gente a falar já era, me imitar aí. Eu estava a sentir assim, assim, assim. Coloquei a mão e a dor sumiu. Como contou a Dulce, picadas na barriga sumiram. Mas quem?